Pois bem, meus amigos, vocês viram, né? Tá todo mundo comentando sobre essa questão do IOF. E essa questão do IOF, ela tem um caráter muito importante, porque é muito difícil hoje alguém tentar fazer uma defesa jurídica minimamente plausível da decisão do Alexandre de Moraes. E todo mundo sabe que o STF, por mais que já viesse, vamos dizer, cruzando linhas há muito tempo, e o STF vem cruzando linhas há muito tempo, eles tentavam, vamos dizer, argumentar aqui e ali, mas dessa vez a argumentação definitivamente não colou. A argumentação não cola, a argumentação não fica de pé. E o fato do Alexandre de Moraes ter feito isso, tá? Justamente no momento em que ele e o Lula vêm sendo alvo de ameaças por parte do governo americano, justamente no momento que o governo Lula está desesperado com uma perspectiva orçamentária que, né, vão levando o país para um buraco, tá? Justamente no momento em que o Lula também responde ao Congresso vetando o aumento do número de deputados federais de 513 para 531, tá? Ou seja, o Lula tentou ficar galudão. Tudo isso sinaliza algumas coisas e é o que eu quero falar isso, tá? Eu quero falar hoje sobre isso, Rafael Almeida Rizzo. É um dia de especulações. Hoje é aquelas lives pra a galera mais cracuda ficar discutindo no Twitter, abrir um space, tá? Porque nós vamos falar o seguinte, tá? Há um invasor na porta da capital, na cidadela. É Donald Trump. É um invasor no sentido figurado, naturalmente. O Donald Trump está lá no Capitólio dele. Só que o regime brasileiro, ele passa por uma pressão. Se não é um sufoco, e não é algo violento, porque não é uma pressão. É uma pressão que atinge a política externa do governo Lula e que colateralmente atinge também o STF por conta das decisões recentes do senhor Alexandre de Moraes, certas punições que ele impôs a empresas americanas, não estou falando especificamente das Big Techs, estou falando do caso quando houve do Rumble e tal. Então, o governo brasileiro e a Suprema Corte estão vendo um inimigo mais poderoso na frente da capital, gritando contra eles. E o que me parece, tá, que eles estão fazendo, que é aqui que eu começo, eu quero postular isso e a gente trabalhar essa hipótese, tá? E se a resposta que eles querem dar para essa questão, tá, vamos concentrar mais poder aqui, porque nós estamos sob ameaça, nós estamos passando por um ataque econômico e um ataque político. Portanto, se nós padecermos do ponto de vista econômico, tá, diante dessas ameaças que estão vindo aí, nós estamos quebrados e o nosso modelo aqui cai. Aí você vai falar, como assim? Veja, todo mundo sabe que essas sanções impostas pelo Donald Trump, elas têm um impacto que, se não é assim, destruidor na economia brasileira, é um impacto que não é vamos dizer, ignorável, tá? Todo mundo concorda. Porém, todo mundo sabe que é um problema maior que tá pairando sobre a economia brasileira, que é uma crise fiscal, uma crise também de credibilidade, dada pelas decisões tomadas por esse governo desde o início do arcabouço fiscal, que decidiram cortar gastos, que decidiu optar pelo aumento dos gastos e aumento da arrecadação, e que tá tentando aumentar a arrecadação o tempo todo, e que terminou nesse ano com as contas públicas todas, desculpa o termo aqui, atrapalhadas, todas melecadas, terminou com o governo tendo que pensar assim, cara, se eu não passar esse aumento do IOF, eu tô lascado. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso. Eu queria perguntar pra vocês estão a par disso. Que se não passar o IOF, o governo Lula tá lascado do ponto de vista fiscal. É desesperador. E como eles não tinham outra argumentação, eles precisaram criar essa ideia de justiça tributária, que nós vamos agora cobrar dos ricos pra facilitar os pobres. Aqui, tem nada a ver isso aí, tá? A questão central é, o governo está fiscalmente estourado e ele precisa, na cabeça dele, levantar dinheiro, e uma das melhores maneiras de levantar dinheiro é com o IOF, que é um imposto que pra muita gente, como ele roda em operações financeiras, a pessoa nem percebe, tá? A pessoa nem percebe, a pessoa nem se toca. E eu acho que é aqui que eu gostaria de trazer essa discussão pra vocês, tá? O fato das pessoas, por vezes, não entenderem como incide a tributação e tratar aquilo como uma despesinha e é aquilo que vai comendo a pessoa por fora. Esses impostos sobre operações financeiras, a antiga CPMF, ela tinha um caráter, vamos botar ali mais ou menos similar, às vezes eram ignoradas até na formação dos preços das empresas, no centro de custos das empresas, as pessoas não ligavam pra isso. O brasileiro nunca deu muita bola. E é aí que o malandro avança. Onde eu quero chegar? Uma crise dessa natureza, no momento em que Lula e Alexandre de Moraes estão sendo alvo de um ataque externo para a manutenção do regime atual, não pode acontecer. Então, quando o Congresso impôs uma derrota muito grande pro governo, com 300 e tantos votos nessa questão do IOF, o governo falou, cara, a gente não podia perder isso aqui não. É no tapetão. E aí o governo vai ao STF. Primeiro, não sei se vocês vão lembrar, o Alexandre de Moraes dá um seguinte despacho. Sentem na mesa os dois e eu vou tentar fazer uma conciliação. Você lembra disso, Rizzo? Sim. O Xandão falou que ia fazer uma conciliação. Não rolou conciliação nenhuma. Onde terminou? O Xandão, ok, é isso? Eu vou meter um despacho derrubando o decreto legislativo PDL, que é um projeto de decreto legislativo completamente válido, oriundo do legislativo, tá? Dentro da competência do legislativo. Eu vou derrubar porque sim. Veja,
o PDL poderia derrubar o decreto do governo, que eu te explicar. Há o decreto do IOF, certo? O decreto do IOF alterava as alíquotas do IOF. O IOF, existe uma questão da natureza da tributação e tal, é uma discussão um pouco mais chata do ponto de vista jurídico, mas o IOF, ele tem um impacto regulatório, não um impacto de arrecadação. É um tipo de tributação feito não para o governo arrecadar, mas sim para o governo regular mercados. Tanto que ele não tem que ter, a ideia é ele não ser alterado através de, vamos dizer, projetos de lei, justamente para o governo ter agilidade para fazer essas mini regulações setoriais, ok? Porém, a partir do momento que você altera muito a alíquota do IOF e a formulação dele, ele passa a ter um caráter arrecadatório. Portanto, o decreto do governo não poderia, vamos dizer, tratar do assunto IOF. E aí o PDL, que é um projeto de decreto legislativo, derruba o decreto do governo, porque, ora, se é sobre a arrecadação tem que passar pelo Congresso. Então, tava tudo certo com o PDL. O Alexandre de Moraes ignora tudo isso e simplesmente fala, não, mantenha válido. E derruba o decreto do PDL, o decreto do Congresso. E dane-se. E isto é, para todos os efeitos, chocante. Isso é, para todos os efeitos, bizarro. Isso é rasgar a lei pátria. E mais, o que a gente está sabendo, é o pleno do STF, mesmo com orientação jurisprudencial de outros ministros indo numa linha contrária a essa, o pleno do STF vai sustentar a decisão do Alexandre de Moraes. Portanto, se o STF está rasgando a lei para sustentar a decisão do Alexandre de Moraes e quebrar qualquer véu, que já não tinha, mas qualquer véu de legalidade e normalidade, é porque estamos numa situação excepcional. E aí a pergunta para vocês, a gente está ou não está numa situação excepcional? Desde quando nós estamos numa situação excepcional? Nós estamos num regime excepcional a partir do momento que a gente passa a notar que alguém se arroga o poder de tomar decisões excepcionais, portanto, decisões de onde emana o poder, direito é gerado, entendeu? Um novo direito é gerado por essa força, e é dali, portanto, que a autoridade provém. Eu tô falando, isso aqui é a lógica do Carl Schmitt, que é, inclusive, um jurista alemão que inspirou muito o próprio Alexandre de Moraes, pra ficar claro, tá? O Alexandre de Moraes é inspirado pelo Carl Schmitt. E o Carl Schmitt tem essa ideia de que, da exceção, de onde vem a exceção, é onde provém a autoridade. Se no momento de crise alguém tá fazendo algo de exceção, é dali que tá a autoridade. E no momento de crise política histórica que o Brasil passou, com a chegada ali do Bolsonaro ao poder, a briga dele com o STF cria um inquérito exótico, e o STF começa a agir de maneira exótica, de onde está surgindo o novo direito, meus amigos? Do Alexandre de Moraes, do STF. Portanto, o STF é quem detém a autoridade. Eles argumentavam que essa autoridade excepcional fazia parte de uma lógica de uma democracia militante, ou seja, uma democracia que trabalhava para a autodefesa, para se proteger de uma tentativa de golpe de Estado, que havia, e que não é o 8 de janeiro, não confunda uma coisa, todos aqueles atos preparatórios, por mais de 2 anos que o Bolsonaro ficou tentando fazer, havia um trabalho, e eles pegaram aquilo como justificativa para agir de maneira excepcional, só que todo mundo que experimenta superpoderes e excepcionalidade não quer abandonar a excepcionalidade. Então terminou, o Bolsonaro perdeu, depois houve o 8 de janeiro, e o superpoder não foi abandonado, porque a porta foi aberta por eles. E aí é onde chega a questão. Mesmo com a porta aberta, e mesmo sendo aliados de um governo, como o governo Lula, eles não conseguiram controlar como deveria o legislativo, porque desde que surgiu a orçamento secreto, a famosa emenda de relator, o dinheiro não ficou mais na mão do governo, ficou na mão do legislativo, o legislativo ficou independente. O legislativo começou a falar, vamos construir a nossa própria candidatura, que é a candidatura do Centrão, junto com o Tarcísio, que é a candidatura à presidência da República. O governo tá tratando a gente mal e já vinha ruim a relação desde o Lira. Vamos começar a ficar, jogando bomba no pé do governo. Foi isso que aconteceu, o governo tá apanhando desse Congresso desde sempre. O IOF é mais um caso desse, em que o governo joga pro Congresso, tá, uma responsabilidade de aprovar um negócio que é complicado, vários temas foram complicados para aprovar, e agora o governo, por conta própria, foi lá, meteu-lhe um decreto, e aí o Congresso falou, não, agora vamos brincar, você não vai ter essa arrecadação não. PDL na tua cabeça, derruba o IOF. Isto no momento, então, que o governo Lula não vai bem, que o Alexandre de Moraes quer prender o Bolsonaro, e principalmente que o novo governo que se afirma que é o governo do Donald Trump, começa a fazer um cerco, um assédio institucional, não só ao Brasil, Rafael Almeida Rizzo, mas especialmente ao Alexandre de Moraes, nominalmente ao Alexandre de Moraes e ao presidente Lula. Portanto, vejam só, o Brasil não vai bem, a economia está quebrada, o consórcio político que soltou o Lula, lembre-se sempre, com o apoio do Bolsonaro, que vai vir o Bolsonaro, vai vir lá e falar, puta, o que esses caras do MBL estão falando? Tá maravilhoso isso aqui, calma aí, tudo culpa do Bolsonaro em grande medida, tá? Mas esse consórcio político vai, solta o Lula, esse consórcio político que envolve o judiciário, grandes partidos, chega ao poder com o Lula, eles não conseguem fazer o Brasil crescer e o Lula não vai se reeleger em condições normais de temperatura e pressão.
Mas a economia vai indo pro buraco. A economia tá indo... E aí, opa, como é que é? Como é que é? Como é que vai ficar isso aqui? Não, como é que a gente vai resolver essa bagaça? Se o Trump tá nos taxando, se eles estão proibindo a gente de, por exemplo, cair no colo da Rússia no ponto de vista energético, uma questão do petróleo, né? Se ficar ruim o comércio com os Estados Unidos, vai ter que cair no colo da Rússia. Eles não estão deixando cair no colo da Rússia. Se eles estão agora arrumando treta pra gente se aproximar da China, a gente deixou de ser o nome do BRICS. A gente não vai ter pra onde recorrer. Meu Deus do céu, se eles estão querendo fechar linhas de crédito internacional, se os Estados Unidos estão falando que a gente tem uma relação comercial abusiva, se estão querendo do ponto de vista jurídico ir pra cima do Xandão, o que você faz se você é essa elite que fez esse bloco, esse consórcio? Sabe o que você faz? Que é o que eles estão fazendo? Vão agir de maneira excepcional. Então, pra mim, o que eles estão fazendo é: estamos sob ataque e vamos agir de maneira excepcional para defender o quê? Soberania brasileira, Rizzo. Ah, lógico. Que é o que eles vêm falando. A soberania brasileira. Então, veja só, esta medida, por mais que seja uma medida que não se encaixe na estratégia de defesa contra o Trump, ela será interpretada dessa maneira já, como um instrumento de defesa de um Estado brasileiro que não pode ficar economicamente enfraquecido, do ponto de vista fiscal, tá? Diante de um assédio que ele tá passando da parte de quem, senhor Rafael Almeida Rizzo? Do Donald Trump. Veja, se o Brasil não exportar para os Estados Unidos, é dólar que deixa de entrar aqui. Se o dólar deixa de entrar aqui, o real desvaloriza. Então, é o mesmo efeito que você vai ter, por exemplo, se você tiver uma fuga de capitais, porque os gringos vão ver, por exemplo, que o Brasil não está, vamos dizer, em condições de cumprir com o seu próprio orçamento, que é o que está acontecendo. E aí, se você não passa um IOF no decreto de maneira ilegal que o governo fez, você não vai conseguir chegar perto de fechar as contas. Você tá entendendo, Rizzo? Sim. O problema é mais ou menos o mesmo. E todo mundo espera uma baita de uma crise econômica já pro ano que vem. Essa crise tá certa. Então, o que me parece que é o que eu tô especulando e eu tô jogando pra vocês. Essa reação, que é uma reação que fecha a porta e cruza a linha. É uma reação que fecha a porta e cruza a linha. É uma reação do sistema tentando se defender. Tá? Eu vou perguntar pra todos vocês. Digite um, você concorda? Essa aqui me parece uma decisão excepcional de um sistema que já não tá com saco de fingir. O que o Alexandre de Moraes tá falando assim: eu não vou fingir nada, cara. Só toma essa canetada aí e é isso aí. Tá aí. E assim, o plenário do STF vai me defender. Por quê? Porque, ora, é o STF que tá sob ataque e é o governo Lula que tá sob ataque. É o STF que tá sob ataque e é o governo Lula que está sob ataque. Não só do Trump, ao ataque do Trump, claro, mas é uma questão maior, uma questão de crise econômica, por decisões estúpidas tomadas, especialmente por esse governo, mas também pelo interior. Mas há uma crise econômica aí. Onde eu vejo mais elementos disso? Percebam uma coisa. A gente já vinha falado aqui que o próprio sistema preparava uma sucessão do Lula. Quem era o sucessor natural do Lula para o sistema? Rafael Almeida Rizzo. Boa tarde. Tarcísio Rizzo. É o cara do Ciro Nogueira, o cara do Pepuni. Tarcísio. Com o beneplácito do Xandão. O Tarcísio, veja, como é que ele se comportou nessa questão tarifária? Ele teve que ficar com um olho no gato, outro no peixe. Ele teve que ficar um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. Ele teve que atender um pouco o discurso bolsonarista, ao mesmo tempo que não, vou lutar pra resolver as tarifas e tal. Só que, nominalmente, o governo americano foi pra cima do Xandão. E tá propondo um ataque também sobre o Xandão. Por mais que a gente saiba que a questão principal ali são os BRICS. Onde eu quero chegar? Não acho. Assim, é provável que seja coincidência. Mas não deixa de ser curioso, Rizzo, que ontem mesmo o Tarcísio foi convidado agora a depor na questão ali do inquérito, por conta de ter sido citado pelo advogado do Felipe G. Martins, Sim. como alguém que estava presente nas reuniões lá dos atos preparatórios. E aí o Alexandre de Moraes, que todos dizem é amigo do Tarcísio, o chamou. Porque agora, assim, quem resta ao lado do Alexandre de Moraes para defender, aspas aqui, muitas aspas, a soberania do STF e do atual governo? É só o STF e o PT. É só o STF e o PT. Então resta ao STF apoiar o PT e resta ao PT apoiar o STF. Se o Xandão, pra dar uma canetada feia dessas, que beneficia fiscalmente o governo, o fez sabendo do dano e sabendo, vamos dizer, da impossibilidade de defesa para os seus aliados disso, ele só tá fazendo isso porque tem algo que vai além da questão arrecadatória do governo. Pra mim é a autopreservação de todos eles. O governo tá sob ataque. E no governo tá sob ataque, eles estão agindo na defesa do alto interesse, tal qual eu acho que o Estado brasileiro tem que agir contra as facções. Como a gente fala que o Estado brasileiro tem que agir contra as facções? Olha, direito penal do inimigo, tá? Tem que ter um direito excepcional para figuras com caráter excepcional, e nós vamos declarar guerra a esses caras, e nós vamos cumprir, tá, a missão de
Ocupação, soberania e defesa do território brasileiro, destruindo essas facções usando o direito penal do inimigo, usando declaração de guerra, certo? O Alexandre de Moraes está fazendo algo assim, ele está trabalhando uma excepcionalidade, nesse caso que é o que me parece, tendo em vista a autoproteção e a sobrevivência desses entes políticos. Porque o cenário que vem aí de guerra comercial com os Estados Unidos, de pressão norte-americana, de talvez um leve abandono por parte da China e de uma crise econômica que é certo que virá, esse cenário é desesperador para todos os envolvidos. Queria começar aqui mais um dia nessa grande guerra brasileira, nesse país que está se perdendo, tá? Eu vou começar com uma breve reflexão. Essa reflexão espero que chegue nos corações de todos vocês. Nós estamos acabados como país. E muitos dirão, Renan, você não quer o fim do Pacto de 88? E sim, eu quero, assim, arde dentro de mim a vontade do fim dessa Constituição e desse pacto e dos signatários dessa maluquice e das pessoas e instituições que a mantêm, tá? A manutenção de uma instituição baseada em valores que não tem nenhum sentido, que estão morrendo na contemporaneidade, tá? Esse direito humanismo plasmado nessa Constituição, essa perspectiva das minorias, essa leitura de que o Estado tem que prover tudo, essa ideia de que a gente pode ser um gabinete de privilégios, tá? O Estado como um gabinetão em que todo mundo vai ficar pendurado vivendo os privilégios. Isso tem que morrer, isso tem que cair. Isso está sugando as gerações mais jovens, isso está fazendo com que a gente viva num lugar ruim, ou seja, tiraram tudo de você. Se você um dia sonhou, tá, em ganhar grana, em viajar, não só pelo Brasil, mas viajar pelo mundo, em estudar, em ter acesso a bens de consumo interessantes, e andar seguro na rua, e poder ir num bar, tomar um drink com um amigo, sua namorada, comprar algo, e isso foi destruído. Se você um dia sonhou que você pudesse ter isso, isso foi tirado de você. A Constituição de 88, os pactuários da Constituição de 88 tiraram tudo isso de você. E agora, como tá caindo a casa porque isso não fica de pé, e o Brasil está em crise, e o Brasil está em crise desde 2013, essas pessoas agora se reúnem das formas mais bizarras possíveis para manter essa maluquice de pé. E isso você percebe em tudo, né? Você percebe no Alexandre de Moraes ontem, basicamente dando um despacho completamente legal para sustentar a farra fiscal do Lula com o IOF. E hoje a gente vê essa operação, tá? Que vocês sabem que eu odeio do Bolsonaro. Do fundo do meu coração, eu odeio o Bolsonaro e a família dele, tá? São pessoas que destruíram uma revolução que poderia ter mudado o rumo do Brasil para melhor, né? Ou seja, eles foram um grande erro histórico. Eles foram uma demonstração de que toda revolução falha por conta das suas lideranças. E nós fomos uma das lideranças desse processo. Há culpa nossa em o Bolsonaro ter chegado ao poder, sim. A gente tem muito erro, culpa no cartório nisso. A única diferença é que a gente reconhece, corrige a rota e se propõe a fazer algo diferente e melhor, tá? Mas sim, nós erramos demais no processo, assim como todos os brasileiros erraram demais, né, enfim, terem eleitos aquela turma de retardados em 2018. E aí eu olho pra tudo que tá acontecendo, e olho o que está acontecendo com esse Bolsonaro, e eu não comemoro, porque é apenas, vamos dizer assim, um reforço de um regime moribundo, que vai cair, e a implementação, e a gente precisa colocar aqui, tá, de uma força política que vai ser muito difícil de retirar, que é essa estrutura que mistura STF, funcionários públicos e parte do establishment político brasileiro, tá? E que vai ser muito difícil, muito traumático tirar eles dessas posições e demover eles, vamos dizer, dos espaços e das ideias que hoje eles podem cultivar. E nesse sentido, eu vejo, lógico que eu não me solidarizo, lógico que eu acho que o Bolsonaro é um canalha, lógico que eu acho que a família de vagabundos dele, isso inclui ele, inclui o bosta do filho dele, Eduardo, eu acho que todas essas pessoas, esses retardados, topam nos colocar, tá, no altar pro sacrifício, que é o que eles querem botar um altarzão lá pra não sacrificar. Novamente, então eles sacrificaram os velhos na frente do quartel, sacrificam empregos de brasileiros, sacrificam empresas brasileiras em nome da sua luta, porque o Brasil tem que parar, porque Bolsonaro, tá, ele não pode ser culpabilizado e punido por seus erros, né? Ele não erra, ele não pode ser punido, então qualquer coisa que venha acontecer com ele, todos nós vamos pagar junto com ele. É como se, né, se for pra eu sofrer, vai sofrer todo mundo comigo, né? Então é uma ideia muito de filho da puta, que é um anti-líder, né? Lembre-se, o líder é aquele cara, é o capitão do navio, que se o navio vai afundar, ele afunda com o navio. Ele salva as pessoas e afunda com o navio. Essa é a posição do líder, né? Um líder, né? No Japão vocês pegam isso, um líder quando ele falha, ele se mata, né? O seppuku lá com o Harakiri, ele consiste justamente, olha, eu falhei, portanto eu estou em desonra, portanto eu devo deixar de existir. O Bolsonaro não eu não falhei, se falei não foi culpa minha, não sei o que é honra e a culpa é de vocês vão todos se matarem. Mas isso que aconteceu agora é mais um passo, infelizmente, e eu falo isso com pesar, naquilo que eu falei ontem no Análise Anais. Então, se você não assistiu a Análise Anais de ontem, a gente vai fazer o seguinte, você vai assistir essa live de hoje e amanhã assista pelo menos os 30 primeiros minutos, tá, da minha live de ontem. Fechado, Riso? Porque assim, o que eu vou falar aqui é uma continuação do começo da live de ontem. Se for olhar direitinho, são os 20 primeiros minutos da live de ontem. Porque a análise que eu coloquei ali, ela tá se provando muito concreta e se provando muito verdadeira, tá? E eis o ponto. Xandão ficou louco, Xandão ficou doidão,
Xandão, ele cruzou linhas, ou o Xandão sabe exatamente o que ele está fazendo, tá? Então o Lula, espertamente, tratou disso dentro da chave soberania. E ele está falando, ele e o Alexandre de Moraes, que isso é um ataque à nossa soberania. E o Eduardo Bolsonaro e os Bolsonaro obrigaram todos os seus aliados no Brasil a falar o seguinte: esqueçam o aspecto comercial. Tarcísio, cala a boca, não é pra você resolver nada. É Xandão. É Xandão, e é o seguinte: obrigado, Trump, por estar pressionando pelo fim do regime venezuelano que estamos vivendo. Então, não só os Bolsonaro querem que as coisas sejam tratadas nesses termos, mas veja que curioso, senhor Rafael Almeida Rizzo. O Lula e o Xandão também querem. Sim. Então, se fosse... Olha o ponto que eu quero chegar aqui. Se fosse ruim pro Lula e pro Xandão que o Trump diga essas coisas que ele vem dizendo e avise que vai fazer algo contra o Alexandre de Moraes, eles não estariam tentando puxar o tema pra isso, certo? Certo. Porque se fosse ruim pra eles ficariam envergonhados e tal, e eles iriam pra outra... Mas não, pelo contrário. Eles estão reforçando a discussão dentro deste frame. Ou seja, o frame em inglês quer dizer moldura. Eu achei muito interessante, foi uma fala inteligente talvez o principal articulador de tudo isso, que foi o Paulo Figueiredo, que ele botou hoje no Twitter dele a seguinte frase: dentro do nosso planejamento nós temos dois pressupostos. Um dos pressupostos é que o Alexandre de Moraes sempre dobra a aposta, ou seja, quando provocado ele vai te bater com uma intensidade 2 vezes maior, e que o Lula sempre fará a coisa errada. Tá? Então tá ali, eu vou botar o tweet, porque esse tweet endossa a leitura que a gente fez ontem, ó. Bom, o Rizzo não está achando, mas vamos lá, eu vou prosseguir aqui. Então o Paulo Figueiredo falou isso e eu achei interessante essa fala dele. Porque, o que ele está querendo dizer com isso? Se ele tem como premissa que o Alexandre de Moraes sempre dobra a aposta, isso significa que todas as vezes que o Donald Trump ou o governo americano falar algo, ele, Alexandre de Moraes, vai reagir com muita truculência. Ele acha que isso é uma premissa. E eu também acho, porque a prática do Alexandre de Moraes é essa, e o Alexandre de Moraes acredita nisso. Ele acha o seguinte: ele, que é o, vamos dizer, o dictator, tá? Ele é o homem que as elites nomearam o Senado brasileiro, não o Senado oficial brasileiro, mas estou fazendo uma analogia com Roma, né? Já vem agora, o Renan falou de Roma, vamos lá. O Senado brasileiro, né? A elite brasileira, a representação das oligarquias brasileiras decidiu que o Alexandre de Moraes, ele terá superpoderes para decidir coisas, e hoje ele criou as suas legiões, e hoje ele é incontrolável. Ele é aquele dictator que falou que eu vou voltar pra Roma e vou marchar sobre Roma, que eu quero ter o controle total. E é mais ou menos isso que ele tá fazendo. Só que o Rizzo achou o tweet. Lembre-se, nosso plano tem duas premissas básicas: o Alexandre sempre dobrará a aposta e o Lula sempre fará merda, nunca falham. Pois bem, o Alexandre de Moraes, nesse sentido, ele gosta de fazer esse exercício de força porque ele se sente respaldado para tanto, ok? Entenderam? Todo mundo compreendeu. Logo, eles vão ficar nessa estratégia usando o governo americano, tá, para acossar o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes vai subindo, e talvez isso, enquanto provocação, retroalimente o governo americano, e o governo americano tenha que tomar algum tipo de ação. Talvez o grande game seja esse: vamos atiçar, tá? Vamos atiçar a briga para a temperatura subir, e aí você obrigar algo a ser feito, tá? E veja, essa estratégia está funcionando, e me parece que não é que o Alexandre de Moraes está agindo inconscientemente. Ele e o Lula estão agindo conscientemente nesse sentido. Porque eles estão também buscando provocações com relação aos Estados Unidos dentro dessa clave da soberania. Então, onde o argumento estiver centrado na questão da soberania, eles vão subir o tom. E aí o Alexandre de Moraes, não à toa, fez o que ele fez hoje de manhã. A busca e apreensão na casa do Bolsonaro, tá, representa um novíssimo passo. Porque não é uma busca e apreensão ligada vamos dizer, ao pedido, o muito provável pedido de prisão dele, que vai acontecer logo mais, tá? Por conta da tentativa de golpe de Estado, blá blá blá. Não. É uma busca e apreensão ligada à atuação do Eduardo Bolsonaro fora do Brasil. Botaram uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, prenderam uma grana lá, proibiram ele de falar com o filho, sobre os seguintes termos: olha, o Jair falou que mandou 2 milhões de reais para o Eduardo Bolsonaro e para os Estados Unidos fazer o que está fazendo, portanto ele está financiando e está tocando com o Eduardo Bolsonaro uma atividade de traição à nação, de modo a fazer com que uma outra nação invada as prerrogativas de uma nação soberana, tá? Isso aqui é um crime de traição, portanto o Bolsonaro está sendo pego nesse crime, vamos parar o cometimento do crime, portanto o Bolsonaro está proibido de falar com o próprio filho, né? Ele já é quase como se fosse uma prisão domiciliar, que ele vai ficar com uma tornozeleira eletrônica, tá? Vocês estão vendo onde está chegando isso aí. E eu já tô dando um recado: é isso, Trump, você acha que você manda aqui? E aí, vai fazer o quê? O Alexandre de Moraes dobrou a aposta. Ele dobrou a aposta. E o Lula vai endossar a dobrada de aposta. O Lula vai endossar. Volto a colocar que foi a análise que a gente fez ontem também, tô dando uma resumidinha nela pra jogar aqui pra vocês, mas a dobrada de aposta se dá pela manutenção de duas forças políticas que não necessariamente são, vamos dizer, se amam, mas que elas precisam ser aliadas, que é hoje o Poder Executivo sentado no petismo, com sua aliança oligárquica com coronéis corruptos do Nordeste, com parte da imprensa, Rede Globo,
com seus movimentos sociais, com parte do judiciário, com parte da burocracia altamente sindicalizada, e do outro lado o Alexandre de Moraes está representando também a força do STF. Então você teve essa aliança, esses caras estão meio que amarrados, eles vão ter que jogar juntos. Ontem eu expliquei, né, na questão do IOF, como o Alexandre de Moraes ele teve que ficar com o Lula e teve que ir contra o Centrão, que é aliado dele também, ou era aliado dele até ontem também. Tá? Então ele teve que fazer escolhas, as escolhas foram tomadas por parte do Alexandre. O Lula e ele, portanto, eles estão dispostos a jogar esse jogo. O Lula gosta desse jogo, de tratar da soberania, porque é um jogo que gera um clima de união nacional. Então o Lula está defendendo os interesses nacionais. Ele avalia que a população vai avaliar a estratégia dos Bolsonaro como uma estratégia idiota, uma estratégia de traição. E aí ele consegue mascarar efeitos deletérios na nossa economia, não só dessa medida do Trump, mas também da economia em si, que já não está vindo bem, tá? Jogando a culpa pro grande satã americano. E aí ele fica aí lutando para nos defender, os brasileirinhos serão defendidos pelo seu presidente Lula, blá, 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 que é mais ou menos isso que ele tá fazendo e ele acha que vai ganhar. E ele fica numa posição que é interessante para ele, porque veja só, nesse tema político que é bom pra ele cresce, e se ele precisar ceder comercialmente pro Trump, ele cede. E aí o que pode acontecer, que assim, eu não duvido que venha acontecer, não duvido, não cravo, porque essas coisas vou cravar aqui pra dar uma de sabichão, não vou cravar, mas não duvido, e me parece muito possível, é que a coisa chegue, enfim, nos seguintes termos. O Trump, o que ele quer? Vamos lá, digite vamos ver se vocês estão computando o raciocínio. O Trump, ele quer, antes de tudo, uma vitória econômica, para mostrar para o próprio público, para refazer o modelo econômico internacional e dar um tapa nos BRICS. Ou 2, ele quer salvar a democracia no Brasil. O que vocês acham que mais interessa pro Trump? Opção 1 ou opção 2? Vamos lá, vamos respondendo rápido aí, galera. Todo mundo no 1, porque obviamente é a opção mais óbvia, né? Então o Trump quer essa vitória. E pro Lula, interessa parecer que ele teve uma vitória na nossa soberania? Ou que ele, vamos dizer, teve uma vitória comercial? Ele teve uma vitória política contra os Estados Unidos, ou que ele teve uma vitória comercial? 3, que o que interessa pro Lula é mostrar que ele teve uma vitória política contra os Estados Unidos, ou 4, que ele teve uma vitória comercial. O que acontece? Curiosamente, a gente pode chegar na seguinte situação. Em algum momento o Brasil cede negocialmente para os Estados Unidos, porque ele também não vai ter muito o que fazer, porque em termos comerciais, eu acho que a situação brasileira é bem difícil, como a gente já descreveu na live de quarta-feira. Mas, no aspecto da soberania e da questão Bolsonaro, pode ser que o Trump só fique de falastrão. Você entende isso, Riso? Sim. Porque, assim, vamos supor que o Xandão fez um teste agora. Ele meteu uma busca e apreensão no Bolsonaro. O Trump vai ter que responder. Veja, no jogo como tá, ele está jogando xadrez com o Trump. E eu acho que o Trump é o Trump. Só que o Trump vai remodelar neste nível as relações Estados Unidos-Brasil. Assim, o mundo é tão louco que eu não duvido, mas... O Trump vai, o quê? Vai fazer um embargo contra o Brasil? Ele vai aplicar a lei Magnitsky contra o Xandão. Isso não vai acontecer nada. Na prática, assim, esses caras, eles estão... O Xandão, ele tem uma mentalidade de guerra, tá? E eu vou ainda descrever isso aqui um pouco na live, porque um cara fez um ótimo tweet sobre isso. E, enfim, o Xandão tem uma mentalidade de guerra, que é muito diferente da mentalidade do Sr. Jair Bolsonaro, a mentalidade do Lula. O Xandão se prepara pra guerra, tá? A cabeça dele é toda feita para o exercício da força. Toda a carreira dele foi nessa linha, tá? Ele é obsessivo, no melhor sentido do termo. Eu trabalho com pessoas obsessivas, eu sou um pouco obsessivo também, e esse tipo de gente é muito difícil de enfrentar, porque eles vão Então assim, ele foi obsessivo para passar muito bem na prova do Ministério Público, ele se torna professor auxiliar lá na Faculdade de Lei da USP, depois ele se torna um secretário. Ele foi obsessivo na questão do combate à crime organizado, ele sempre foi muito bom nessa área, ele sempre teve um perfil policialesco. Se for pegado, o Xandão de todos esses caras é o único que sempre gostou de malhar, ele é um cara mais centrado. E ele virou o alfa lá na Suprema Corte, né? Porque a Suprema Corte é cheio de vaidosos do meio do direito, advogados, juristas vaidosos. Ele não é tão vaidoso quanto os outros. Ele quer poder prático. Então o Xandão é um cara mais centrado e mais do plau. Então eu não acho que o Xandão seja uma Magnitsky aí que vai mudar o jogo pra ele. Realmente não acho. Então o que eu acho que o que acontece? Ele vai trucar a ponto dos Estados Unidos fazerem o quê? O Trump mandar um esquadrão sequestrar o Bolsonaro e mandar para os Estados Unidos. O Bolsonaro dá um jeito de fugir para a embaixada norte-americana e ficar refugiado ali. Os Estados Unidos colocarem o Brasil numa posição de uma nação inimiga. E fazer o que com o Brasil? Veja, o Brasil tendo relação diplomática com todos os aliados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai tentar transformar o Brasil o quê? Num Irã? Por causa do Bolsonaro? A Venezuela é uma aliada do bloco inimigo dos Estados Unidos. Agora, houve a pandemia e houve a questão da guerra na Ucrânia, e houve, naquela época, a subida no preço das commodities. A gente não pode esquecer disso. O Biden foi
e negociou com a Venezuela fornecimento de petróleo do regime venezuelano para os Estados Unidos. Foi isso, inclusive, que deu uma sobrevida, né? E o regime venezuelano tá meio que andando. As pessoas param de falar, tá todo mundo comendo cachorro na Venezuela. Uma das razões para isso estar acontecendo, que fique claro, é que os Estados Unidos voltaram a fazer negócio ali com a Venezuela. Já pararam para pensar nisso? E que talvez eles não façam tanta coisa aqui, e aí você fica numa situação em que o Trump pode ser alegrado pelo governo atual, em algum momento num acordo comercial, enquanto o governo atual fica gritando soberania, nós vencemos o grande Satã, e qualquer consequência ruim que você vai ter, é culpa dos Estados Unidos. Meio que fica bom pra todo mundo. Eu tô vendo eventualmente isso, mas bom pra quem? Pra um grupo político do Trump, politicamente, eventualmente pro grupo político do Lula, politicamente. Mas a gente brasileiro paga conta, as empresas brasileiras pagam conta, a projeção internacional do Brasil diminui, as empresas brasileiras de tecnologia que fornecem aviões, por exemplo, a Embraer, ou empresas de tecnologia nossa que colocam produtos lá, se deem mal. Isto é uma hipótese, estou falando que isso vai acontecer, não estou falando que isso vai acontecer. Tá? Isso é uma hipótese, mas assim, eu acho estranho que as coisas estão se endereçando para algo parecido, em que a discussão ela sai do campo BRICS, ou seja, ninguém está falando, galera, e esse é o ponto, tá? De que a real assim, o verdadeiro motivo pelo qual os Estados Unidos estão nos atacando são os BRICS. É a ideia de merda que o Lula tem de transformar o Brasil numa cadela chinesa que fica latindo. O Brasil é um show, nem sei se o cachorro é um cachorro chinês, talvez seja. Fica latindo por aí coisas pra agradar seu dono. Fica lá, mas não tem condição de brigar com ninguém. Que o Brasil virou o porta-voz da dolarização, que o Brasil resolveu sediar um evento dos BRICS aqui, de que o Lula, toda vez que ele vê algo que interessa do ponto de vista geopolítico para os Estados Unidos, um conflito internacional, ele fica mobilizando a comunidade internacional pro lado oposto com o discursinho merda dele. É tudo isso que o Lula faz. O Lula se transformou transformou o Brasil num aliado geopolítico do adversário dos Estados Unidos, estando aqui no próprio continente americano, em que o continente que eles projetam poder desde sempre. Essa é a razão. O Lula tinha que estar sendo muito punido por isso. Mas quem não deixou o Lula ser punido por isso é a oposição, que quer que a gente fale de Xandão e quer que a gente creia que o Donald Trump, aliado de inúmeras ditaduras, ele está preocupado com a democracia dos cucarachas do Brasil. Eu acho isso, no mínimo, cômico. Não vou recriminá-los, porque é o seguinte, essa estratégia, essa aposta deles, é uma aposta muito ousada, mas é a aposta de alguém que sabe que se nada de ousado fizer, vai perder. Então eles estão tentando lá a aposta deles, mas assim, é uma aposta muito de filha da puta com todos nós. Saiu uma notícia agora, não é uma notícia, saiu um rumor agora no Twitter de um perfil do Mossad, né? Não é um perfil oficial do Mossad, chama Mossad alguma coisa, né? Mossad Commentary, esse aí, obviamente é comentários do Mossad, é algum perfil pró-Israel aí que o Renato deve ficar vendo o dia inteiro, que ele ama esses perfis, e ele falou um negócio sobre o Brasil, tá? Aí, ó. Veja só, do nada esse perfil mandou. Os Estados Unidos da América estão considerando sanções na área militar contra o Brasil, especialmente no setor de aviação. Veja, o Brasil exporta material militar de aviação não só para os Estados Unidos, mas para vários países. Chama-se Embraer. A Embraer tem o Super Tucano, a Embraer tem um... KC. O KC que é um de transportes, né? Isso, de cargueiro. Foi lançado agora, 2, 3 anos. E que concorre com cargueiros americanos. Ou seja, seria bem interessante para os Estados Unidos que essa consequência, vamos dizer, atingisse a Embraer. Né? Então a gente olha ali e fala, mas que briga retardada que a gente está assumindo. Isso é tudo culpa do Lula, isso não tem nada a ver com democracia, tem nada a ver! Isso é uma briga de interesse comercial, simples, claro e direto. Agora vem esse cara, o Iago mandou assim: é só o Brasil sancionar o Nióbio. O Brasil detém cerca de 98% das reservas conhecidas do Nióbio no mundo, usando empresas de defesa norte-americanas. Depende de não depende, cara. Vou dar um exemplo: o Nióbio era muito usado na indústria aeroespacial, né? Um metal super leve, não sei o que. O Elon Musk revolucionou, ele usa aço. Ele faz a Starship é de aço. Acho que é aço inox. Simples assim, ele usa aço. Entendeu? O Nióbio, assim como vários outros desses materiais especiais, sabe, molibdênio, essas coisas, ele tem alternativas e ninguém vai parar por causa disso. São aqueles discursos de fã do Enéas, que tipo, o Brasil tem recursos que o mundo para, assim, o Brasil não, o mundo não vai parar em nada. Então a busca e apreensão, ela é uma dobrada de aposta do Alexandre de Moraes agora nos Estados Unidos. Olha que interessante, é uma dobrada de aposta. E eu acho que isso ainda ratifica aquilo que eu falei ontem do IOF. Ou seja, o regime brasileiro, que está num conflito contra uma força estrangeira muito poderosa, ele começa a se fechar e se proteger, tá? De modo a, vamos dizer, estar, se não seguro, estar pronto para o enfrentamento, tá? O Brasil teria graves problemas
nas suas contas públicas se não tivesse esse aumento criminoso de imposto. E eu chamo de aumento criminoso de imposto, veja, não é que eu quero sabotar o Brasil, mas quer dizer que a alternativa que o Haddad propõe é só taxar as pessoas. Vou taxar, eu não vou fazer nenhuma indicação de casa, não vou demitir ninguém. São os vagabundos, tanto que quando eles começaram a falar de corte de gastos, o Lindbergh Faria foi participar de um debate com o Kim, nossa, você tem uma PEC, né, pra tirar gastos do alto funcionalismo e tal. Aí ele foi lá e copiou a PEC do Kim e piorou, ele fez uma versão piorada da PEC do Kim. Ou seja, o PT não faz porra de lição de casa nenhuma, ele só quer taxar. Então, o que o Alexandre de Moraes fez ontem foi assim, ô governo merda, que não se resolve com o legislativo, o que você precisa? Ah, você precisa taxar? Eu vou garantir que você taxe, porque nós estamos juntos aí. Eles estão fechados na mesma estratégia. Assim, eu não duvide que há um grupo de WhatsApp em que eles estão lá comentando as coisas e vendo como fazer. Tá? O Alexandre de Moraes vai nessa linha e ele vai obrigar o quê? O Trump a fazer algo. O Trump, né, pegou, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, nos grupos nossos, mexe, especialmente a galera que gosta de acompanhar política americana, o Orlando usa, o Antum usa o termo, o Pedro Deiro vive usando, o Impera, que é o termo taco. Vocês já devem ter visto taco, né? Toda vez que o Trump dá uma regada, a galera escreve taco. Quem aqui já viu isso? Taco é um acrônimo para Trump Always Chickens Out. Trump Always Chickens Out. Tá? O que é Trump Always Chickens Out? Trump sempre dá uma frangada, né? Ele se engalinha. E o que é dar uma galinha? É Trump sempre amarela. Trump sempre arrega. Que o Trump vai, fala e voa e tal, e não é. Né? Veja, o Trump começou o mandato dele propondo, vamos dizer, tomada de territórios, anexar o Canadá, a Groenlândia, o Panamá. Ele foi lá pra Palestina, foi lá pra Israel e falou, não, os Estados Unidos vão assumir a Palestina, vamos fazer algo incrível aqui. Ele não vai fazer nada, né? O máximo que ele faz foi como ele fez na questão do Irã. Israel enfrenta o Irã, Israel peita o Irã, e ele falou, beleza, vou mandar meus mísseis, tá com os mísseis lá, pegou e foi embora, tá? Mas no geral, pegou essa piada do Trump Always Chickens Out nos Estados Unidos. Isso é uma piada interna lá, tá? E minha pergunta é, se ele tá gritando aqui, tá? E não entrega? E se ele tá gritando aqui e não entrega? Essa é a dúvida que a galera tem que ter. Porque se o Trump não entregar nada, o que a gente vai ter? O regime, eu chamo aqui o regime, ele vai ter dado vários passos à frente no seu processo de institucionalização. Ou seja, realmente o que a gente chama de democracia brasileira, que já era torta, ela já é torta de nascença porque ela é baseada em compra de voto, ela é baseada em partidos cartoriais que controlam o processo democrático como um todo. A gente já está falando agora de ativismo judicial e estamos falando de fim do legislativo como um poder de fato. Então, assim, essa democracia cada vez mais relativa está cada vez mais óbvia que ela é um arranjo controlado por um grupo oligárquico que comete crimes para se manter no poder. Que é um grupo que inclui, já citei, da Rede Globo ao Alexandre de Moraes, dos principais partidos do pós-democratização, agentes do mercado financeiro, BTG Pactual, os grandes bancões, tá? São grupos de oligarcas regionais, dos calheiros, os barbalhos, tá? Esse arranjo criminoso que nos governa, esse arranjo, ele quer mandar na gente, independente de quem seja o governante. E agora, cada vez mais, eles querem escolher quem é o governante, e o governante vai governar pra eles. Por isso que eu falo que vamos votar no Tarcísio, você não sabe o que você tá fazendo. O Tarcísio era um candidato desse arranjo. E eu tô achando, inclusive, tá, que o que aconteceu recentemente, mas jogou muita água no chope dessa construção. Porque o Tarcísio tinha proximidade com o Alexandre de Moraes, essa proximidade foi meio que azedada. O Alexandre de Moraes está tendo que lular e ele nessa briga, ele vai lular como se não houvesse amanhã. Portanto, aquele processo que você tinha entre o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Lula, que era afastamento, aí vunta e afasta, eles nunca estiveram tão juntos, porque eles precisam estar juntos para sobreviver, tá? E aí eu digo, se vocês assistem minha live, vocês gostam de se informar por ela, cara, assistam também as lives do Reinaldo Azevedo. Por quê? Porque o discurso oficial desse bloco é o discurso do Reinaldo Azevedo, entendeu? O Reinaldo Azevedo é a voz do outro lado. Então, o arranjo, o desenho que eles estão tentando construir é o desenho que você vai entender pela fala do Reinaldo Azevedo, tá? Onde pra gente, como brasileirinho, vamos dizer, isso nos afeta, né? A gente tá vendo um efeito comercial, mas preparem-se, o efeito comercial dessa guerra, ele é pequeno perto da crise econômica que tá vindo, tá? O Brasil está destruído do ponto de vista orçamentário, e a economia vai mal, e as coisas vão engripando. São escolhas políticas erradas que nós fizemos ao longo das últimas décadas, né? É culpa nossa, como Brasil, mas nós estamos fundando um partido porque nós queremos dar um jeito nessa bagaça. Se tem algo de bom, é que assim, tá claro pra todo mundo que não dá pra ficar uma coisa que é típica do brasileiro. O brasileiro é um dos povos mais procrastinadores do mundo, o brasileiro não sabe falar não, o brasileiro ele tem, vamos dizer, alergia a resolver um problema. Então o brasileiro vê um problema, ele vê como empurrar o problema, ele não vê como solucionar o problema, é uma alergia, a gente tem alergia à solução, tá? Alergia a ser enfático nessa solução. Então, não vai dar. A gente já, assim, o Pacto de 88 tá chegando no limite dele. E aí, como isso vai se resolver? Por muitas coisas. Vai ter uma crise. E essa crise pode fazer, por exemplo, com que esse grupo político oligárquico, que já vem se transformando, se não numa ditadura, vamos dizer, numa
num regime oligárquico sufragista, que é o que tá virando, né? Uma oligarquia manda e você fica votando pra validar as coisas, tá? Que é o que tá pintando. Isso pode, vamos dizer, ficar ainda mais sólido uma nova pactuação pra evitar que os extremistas tomem o Brasil. Pode, porque se eles não fizerem isso, a coisa... Ou você vai enfrentar o problema e imaginar um arranjo novo, tá? PT não tem resposta pra isso. Talvez o único que o PT queira seja uma centralização do regime pra, junto com esses grupos, ter um quinhão na administração do Brasil, que é hoje o que o PT tá fazendo, tá? Que é o que o PT fez depois, inclusive, da Lava Jato. A gente pode ter o bolsonarismo não tem poder nenhum, o bolsonarismo é focado assim, precisamos enfrentar o Xandão para que o Bolsonaro fique solto. Tanto que o próprio Bolsonaro falou isso é a cara dele, tá? Se eles elegerem vários senadores e isso sirva pro Bolsonaro se sentir seguro de que ele não será punido, acabou a função da causa deles contra o Xandão, porque a causa deles é meramente reativa. O Xandão pra eles é um problema conquanto o Xandão os atrapalhe. Tanto que o próprio sonho do Bolsonaro sobre Alexandre de Moraes, tá, está estampado naquele discurso ridículo que ele fez, no depoimento que ele fez pro próprio Xandão, em que ele chama o Xandão pra ser vice dele. Aquilo lá era o Bolsonaro, tipo, entregando, um cara forte como você seria fundamental. Aí vai lá no meu Twitter. Porque isso tá preso no imaginário dos bolsonistas, mas tá preso demais. E os bolsonistas nem percebem, tá, que no fundo eles dizem o seguinte: o Xandão faz aquilo que nós gostaríamos de fazer. Veja só que sensacional. Esse Daniel Macedo, ele postou, ó: enquanto o Bolsonaro vive bancando o coitado, ui ui, sou perseguido, ui ui, minha barriguinha, Alexandre de Moraes recebe edits exaltando o quão based ele é, feitos justamente por quem se diz seu inimigo. Eu defendo o hashtag STF Mindset. E você? E aí eu fui ver que sabe quem divulgou esse vídeo? Olha isso aí embaixo. Não, volta. Gustavo Gayer. Caramba. Então, o Gustavo Gayer tá divulgando um vídeo, e aí a gente vai assistir o vídeo, e você não me diga que esse vídeo não é exatamente o sonho molhado de toda a direita brasileira. Veja só esse vídeo. Que eu queria entender qual é a posição dos bolsonistas sobre isso. Veja o vídeo. Assim, uma canetada vale mais 513 deputados. É como termina ali. E eles estão reclamando que o Alexandre de Moraes, com sua potência, ele se tornou uma espécie... Sério mesmo, o Alexandre de Moraes tá parecendo com essa caneta, tá parecendo aquelas estátuas em que o Zeus segura um trovão, né? E aí, assim, então o Alexandre de Moraes volta ali com uma caneta de ouro. Cara, é uma caneta de ouro, é uma fodendo caneta de ouro. Ou seja, ele é muito pica. É uma caneta fálica, né? Como se fosse o próprio pênis dele. Cara, destruindo o sistema político. Ele tá destruindo um lugar que os brasileiros têm asco, que é o Congresso Nacional. Então veja de novo o vídeo. Olha lá. Ó, o Alexandre de Moraes. Ei, classe política, olha o que eu estou fazendo com vocês. Ó, plá. Tô destruindo. Ah, seus mamadores. Ah, eu não respeito vocês não, vou quebrar tudo. Ah, sistema político maldito, quem manda aqui sou. Essa Constituição merda de 88 aqui, ó. Ah, tira essa merda da minha frente. Desculpa, esse vídeo é um vídeo de elogio ao Alexandre de Moraes. Eles estão nesse vídeo, por isso que o bolsonarista é débil, ele é um movimento assim, é um agrupamento de várias pessoas fracas. O bolsonarismo é isso, é um ajuntamento de fracos, os fracos unidos, e aí eles querem vencer através do efeito manada. Tanto que o bolsonarista adora comemorar quando ele é famoso. Não tinha um outro ali, aquele Vitor não sei o que tava falando outro, o Arthur quer brigar comigo porque ele não tem meu engajamento. Tudo pra esses caras é engajamento. Então, viva o engajamento. Eu lembro do Beto, a vida dele era engajamento, né? Então o Alexandre de Moraes aí, né, ele tá tipo, eu quero. Porque na cabeça deles ele tem meios de ação. Eles estão vendendo um Xandão based. E enquanto o Bolsonaro fica fazendo o quê? Ai, todo dói. Eu tô chorando, eu sofro muito. Chorem por mim. Nem o Lula faz isso. Nem o Lula foi preso. Sempre falei, o Lula puxou a cana dele, arrumou uma mulher feia, mas mais jovem lá pra dar uma brocada, tá? Segurou a onda dele, saiu da cadeia, ganhou pra presidente e tá prendendo o adversário político dele. Se olhar direitinho, a forma como as coisas estão são muito based pro Lula. O único cara que é loser, que é betinha, que é mogado, é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o mogadão da galera, né? Os outros ali, todo mundo tá based. O Lula tá coxudo lá, né? Vou prender, vou fazer. Mesmo sendo um bosta, senil, entendeu? Então a direita, cara, ela é muito tosca aqui, porque ela gosta de fazer demonstrações de força baseada na ideia de que ela é a maioria. A direita adora ficar com, nós somos o povo tá cansado de sofrer. Não, estou cansado de sofrer. E sabe o que virou o adversário da direita? Os grandes homens, os grandes líderes. O Xandão, ele é como se fosse uma força da natureza, tá? Um Zeus destruindo o poder estabelecido. Então, o Xandão é o indivíduo poderoso e a direita é a massa amorfa fraca. Ou seja, a direita é, dentro do próprio imaginário, o coitadista de esquerda. A direita é massa. Por isso que esses movimentos de direita populistas, no fundo, eles são movimentos de massa toscos. Como quase todos os movimentos de massa da história, feito de gente muito tosca. E o Xandão, no caso, é o excepcional. É o cara com QI alto, forte, corajoso.
Parem pra pensar nisso. Vejam que dinâmica, né? E veja que os próprios inimigos, os inimigos do Alexandre de Moraes, lá, o Paulo Figueiredo falando, não, o Xandão sempre dobra a aposta. Sim, sempre dobra a aposta. Tem umas pessoas, a Tânia Steiner, que é uma moça inteligente, nos acompanha, falou, de boa, Renan, você está se expondo como submisso do Alexandre, se observe. Não. Eu tô colocando aqui pra todo mundo pra ler a realidade. A realidade é que o Alexandre é potente. Ele exerce poder. E a realidade é que o Bolsonaro é chorão. Tanto que a reação do bolsonarismo nessa história toda é pedir ajuda pro Trump. Ei, meu amigo lá maior de fora, me ajuda. É isso. Nós estamos nos propondo como uma força que vai superar o Pacto de 88. Esse é o nosso papel. E naturalmente, o Alexandre de Moraes será um problema. Já é um problema pro Brasil, mas ele será um problema, claro. Nós estamos aqui às vésperas de darmos um salto na nossa jornada do herói. Quem já leu sobre a jornada do herói do Campbell? Né? Na jornada do herói, uma das coisas que acontece é você encontrar aliados no caminho, né, no seu processo. Assim, jornada tem uma espécie de um cara comum. Esse cara comum a ele chega uma espécie de guia, um líder, um mago, oferece pra ele um problema e diz, olha, você tem um grande desafio, você vai ter que seguir essa jornada. Aí tem a recusa, ele, não, eu não posso, não, eu não estou pronto pra isso, não, isso vai ser muito ruim. Aí depois ele sai da fase da recusa, ele entra na, ok, eu vou, e aí ele começa a passar pelas primeiras missões, as dificuldades, ele vai ganhando, aí ele vai ter uma espécie de morte, em que ele se transforma no caminho, tá, que é o tipo Jonas, o barriga da baleia. E aí ele volta daquilo transformado, e aí ele vai pro enfrentamento final dele. Esse enfrentamento em geral ele vem com uma recompensa, uma espada mágica e tal. No meio da jornada ele vai encontrar aliados, ele encontra amuletos e acessórios que transformam ele, tá? Na nossa jornada, tá? A gente tá numa fase que tá encontrando uma espada mágica, amarela, preta e branca, que vai aumentar muito os nossos poderes pra gente poder brigar. Entendeu? Então nós estamos agora nessa nossa fase da nossa jornada. Já saiu da fase da recusa, a gente já tá no meio da jornada. Nessa jornada a gente já tomou porrada, já venceu batalhas, já perdeu outras. E agora estamos juntando a nossa espada amarela, certo? Ganhamos a nossa espada, nós vamos poder brigar em outros status. Em outros status. Entendeu? Esse é o ponto. Então vamos fazer nosso trabalho com calma. Né? O Eduardo Souza falou, no final matamos o dragão e depois tem um retorno pra casa. O dragão, cara, é a derrota do patrimonialismo do Brasil. Tá? E assumir o poder e fazer história construindo o Brasil como algo completamente diferente. E reinserindo o Brasil no mundo como uma força. Só que isso pressupõe tanta coisa. Isso pressupõe romper com a ideia de que nós somos o Zé Carioca, que nós estamos vivendo nesse lugar para sermos felizes. Ah, eu quero ser feliz aqui sambando. Não. E nós vamos ter que fazer um reencontro, tá? Com a nossa sombra. Porque o Brasil nega tanto a sombra dele que a sombra já tá escancarada como deturpação. Então o Brasil quer negar que nós precisamos ser fortes, resolutos e violentos quando necessário. Tá? Porque foi assim que nós colonizamos esse lugar tropical cheio de mosquito e transformamos isso aqui num grande território que fala português. Nós temos que fazer o nosso reencontro com o colonizador, nós temos que olhar o bandeirante, nós temos que olhar aqueles homens que vieram de Portugal, aqueles homens maus em muitos termos, e falar, eu tenho que encontrar a força que vocês tiveram para construir isso. Vocês expulsaram os holandeses, eu tenho que encontrar aqueles líderes, tá? Felipe Camarão, para dar um exemplo, tá? Que enfrentaram os holandeses, aqueles indígenas brancos, negros, fortes, que fundaram essa nação. Eu tenho que juntar essa força. E tem que construir o que é muito diferente do Zé Carioca. Sem perder esse outro elemento que é feminino, que tá infelizmente muito forte aqui, mas tem que equilibrar, que é o elemento de sermos uma nação tropical, amiga do mundo. Então como construir isso? É uma construção diferente, uma construção inclusive de mudança de imaginário no Brasil, que a gente precisa fazer. O Debatinho falou, Renan, o que o Zé Carioca fez pra você? O Zé Carioca é um problema, porque nós passamos a achar que nós somos Zé Cariocas pelo mundo. Né? Nós somos, o brasileiro precisa ser estudado, a gente é muito engraçado. Não, tipo assim, o americano não precisa ser estudado, o alemão não está disposto a ser estudado, o chinês não precisa ser estudado. Eles só precisam ser temidos ou admirados, entendeu? A gente é muito doido. Ninguém que é muito doido governa nada, entendeu? Você só é governado por outro. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.